Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Nós estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, nós vamos falar sobre relações consumeristas e seus impactos no judiciário brasileiro. Vamos bater um papo sobre o Código de Defesa do Consumidor e também sobre o Juizado Especial Civil, que age como um importante instrumento de defesa dos direitos dos consumidores. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é mestre em Direito Internacional e Negócios pela Suffolk University Law School, em Boston, nos Estados Unidos. MBA em Direito Empresarial e Economia pela FG, mestre em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce, MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, em Belo Horizonte, e leciona as disciplinas de Direito Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Civil, Direitos Humanos, Direito Internacional Público e Privado e legisla para o curso de Sistema de Informação desde 2011 na Universidade do Leste de Minas, aqui no Leste. Advogado, pai, esposo, sócio de um renomado escritório com sólida experiência em contencioso civil, lidando diretamente com recuperação de crédito, através de contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Especialista em direito econômico e empresarial. Temos ele, o seu, o meu, o nosso, Ranidson. Palmas para este fenômeno da contemporânea. Gostei. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero que esse bate-papo nos enriqueça e vocês que nos assistem sejam muito bem-vindos. Né? Vamos lá dar início? Vamos lá. Ranidson, você pode explicar para a gente a sua perspectiva como advogado e contribuição na área consumerista? Bom, a questão da área consumerista, das relações de consumo, dentro de um sistema econômico como esse nosso, né, que é pautado no consumo como forma de geração de riqueza, ou seja, a razão de existir de uma empresa é produzir bens e serviços para que outros consumam. Né? Então, economicamente falando, onde você está inserido numa economia na qual ela se consolida, né? Ela se realiza através desse sistema de trocas, nós temos numa condição muito especial que é a relação do consumidor. No primeiro momento, até antes, né, da lei do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, o que nós tínhamos era que as relações de consumo eram pautadas pelo Código Civil. Porém, sempre, né, até a vigência, né, em 1990, da lei, né, do Código de Defesa do Consumidor, o que se tinha? Nós tínhamos que o consumidor ele precisava ter uma lei que fosse coerente com a realidade dele. E quem seria esse consumidor? Né? Aí a gente já entra lá na exposição de motivos para a criação da lei, que é exatamente o perfil de uma pessoa, né, um brasileiro médio com pouca instrução, que tem o dinheiro basicamente ou unicamente vindo do seu salário, e que muitas das vezes não tinha um amparo legal naquela necessidade que ele precisava de colocá-la numa situação de vantagem com relação ao fornecedor. E por que isso? Né? Se não, né? Até hoje nós temos o nosso Código Civil de 2002, que veio posterior à Lei 8.609, que é a lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. O que nós tínhamos aí? Nós tínhamos, naquela época, um consumidor que não era amparado na necessidade daquilo que ele precisava. E a consequência disso foi as distorções nessas relações de consumo. O consumidor, naquele momento, ele tinha as mesmas condições que qualquer outra pessoa que compra, né, essa pessoa entenda, tanto físico quanto jurídico, que compra, mas que não é enquadrado como consumidor. E, consequentemente, ele tinha que invocar o Código Civil vigente na época, que era o Código de 1916, e que não amparava, né, não dava segurança e não permitia que ele tivesse e pudesse ter os direitos que hoje, para nós, né, que nós estamos falando de 2024, que para nós já é tão comum, com relação àquilo que se espera de um fornecedor, o direito que se tem, aquilo que é reconhecido como possibilidade de você invocar
esses preceitos que só agora eles já estão mais comuns na nossa realidade. Antes não tinha isso. O Hanidson, de uma maneira mais sucinta assim, é voltar para o mais vulnerável, que é o consumidor, né? Então, voltou os olhos para... Entenda. No bem da relação, o que você tem aí? Você tem uma relação, digamos assim, que é uma relação civil, é um ato civil, um negócio jurídico, compra e venda, né? Está lá dentro do Código Civil, né? Os contratos de compra e venda. Pois bem, só que havia necessidade lá dentro da própria Constituição, em 1988, que o consumidor necessitava de uma legislação que o amparasse nessa deficiência ou nessa condição dele. E aí, Vitória, de forma bem sucinta, o que a gente pode concluir? Né? O Código do Consumidor, ele ultrapassa os limites, por assim dizer, daquela relação básica, civilista, e coloca o consumidor numa condição mais favorecida para que busque ou se alcance uma igualdade de relação. Isso favorece o consumidor para que ele não seja tão prejudicado numa relação entre duas partes, né, numa relação de compra e venda. Certo. Você pode explicar para a gente, uma breve explicação, sobre a importância dos instrumentos de defesa dos direitos do consumidor, tanto a legislação, o CDC, você acabou de falar, falou bastante de CDC, Juizado Especial Civil, qual a importância desses órgãos na defesa do consumidor hipossuficiente? Então a gente tem que falar do PROCON, né? A gente tem que falar do PROCON, que é os órgãos que mais amparam o consumidor. Então vamos por partes. O PROCON é aquela como se fosse a primeira via, né? A primeira alternativa que o consumidor tem todas as vezes que ele se vê numa necessidade de buscar um reconhecimento de direito, de buscar um amparo dentro daquilo onde ele se entende lesado, ele deve ir ao PROCON. Né? Todas as vezes que o seu direito, que é hoje muito fácil de reconhecer, basta ele invocar o CDC, todas as vezes que o CDC não for observado, ele vai ao PROCON. Alternativa 1. Se o PROCON não resolver essa necessidade dele, ele tem uma segunda alternativa, que seria o juizado especial. O juizado especial, né, a título de informação, causas que não ultrapassem aí 20 salários mínimos, é dispensado o advogado. O consumidor ele pode ir sozinho, pleitear esses direitos. E hoje tem uma outra ferramenta virtual chamada consumidor.gov, né, instituída pela União, pelo governo federal, que proporciona, vamos chamar, né, mais ou menos uma ponte, que ele, de um lado, ele escuta o consumidor, essa demanda do consumidor, e na outra ponta ele vai acionar, ele vai entrar em contato com esse fornecedor para que ele se manifeste a fim de buscar uma solução amigável, sem que tenha que buscar o judiciário para tanto. Sobre os direitos básicos do consumidor. Direitos básicos, assim, só para a gente pontuar, para que os nossos telespectadores consigam mensurar essa parte. Sabemos que a principal legislação que garante os direitos do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, certo? Que visa atrelar obrigações ao fornecedor de produtos e serviços em ordem à defesa do consumidor, considerando no caso, o consumidor o elo mais fraco dessa relação. Perfeito. Para você, quais são os direitos basilares garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e como o consumidor pode identificar quando esses direitos estão sendo violados? Muito boa a sua pergunta, mas eu quero dar uma resposta que ela seja, digamos assim, um coringa. Como assim um coringa? Uma resposta que todas as vezes que você se identificar numa fragilidade, numa relação de consumo, que você tenha isso em mente. O que eu quero dizer? Você usou bem. Essa questão de ser hipossuficiente, a parte mais frágil na relação de consumo, faz com que o CDC seja algo que proporcione ou devolva o equilíbrio. Se ela é a parte mais fraca, vamos colocar que ela esteja, sim, no ponto inferior. Mas quando há o reequilíbrio dessa relação, o consumidor pode se valer disso. Ele entra, por assim dizer, em pé de igualdade para pleitear direitos. Quais seriam esses direitos mais básicos, por assim dizer? Todas as vezes que esse consumidor, se sentir lesado, olha só que essa questão ela é bem subjetiva, o sentimento de ser lesado, que ele venha recorrer primeiramente ao Código de Defesa do Consumidor. Disponível, gratuito na internet, né? Hoje
Vários estabelecimentos possuem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E é importante que ele venha consultar esse código. E a partir daí ele vai ter uma melhor noção dos direitos dele. Porque o código, ele estabelece esses critérios, né, de reconhecimento de direitos, mas também estabelece várias outras questões conceituais, né? Você no código vai encontrar o conceito do consumidor, né, o conceito de fornecedor, o que ele pode ter amparado dentro disso, né? Seria muito assim, até talvez não seja o momento ou a oportunidade da gente ficar esmiuçando o código dentro daquilo que ele apresenta. Mas o que se deve ter, o que o consumidor precisa ter, é exatamente a noção de que ele está amparado. Agora, o que foi ou o que ele entende por lesão nesse direito dele? Isso que ele procure o código. Como, por exemplo, eu comprei um produto. Perfeito, está aqui esse produto. A primeira coisa que deve se identificar é: esse produto atendeu a finalidade para o qual ele foi criado, ele foi desenvolvido? Aí você amplia produto e serviço. Se esses não satisfizeram a necessidade para as quais eles foram adquiridos, aí já acende a luzinha, né? O Código do Consumidor se aplica a essa condição. É exatamente esse que é o coringa que eu queria falar. Quando há defeito na prestação do serviço ou no produto em si, na utilização do produto, o Código do Consumidor, CDC, vamos simplificar, poderá ser invocado. Certo, ótimo. O Código de Defesa do Consumidor foi um grande avanço na legislação, como a gente já vem falando, né, desde o início. E através dele, o sistema de defesa do consumidor do Brasil é um dos mais protecionistas do mundo. Isso justamente por ser um instrumento jurídico próprio. Mas há também outros instrumentos que facilitam a defesa dos direitos do consumidor. Você pode nos falar um pouco mais sobre o direito consumista, o direito consumerista do passado, como o Pacta Sunt Servanda, como o Código Civil de 1916 lidava com essas questões consumeristas e como o novo Código Civil de 2002 contribui para a proteção desses direitos? Boa, né? Então, vejamos. Aquilo que eu havia falado no início, até 1990 não existia uma legislação específica que amparava as relações de consumo. Então, por ser uma relação civil, caía nas raias do Código Civil. E mesmo com a mudança do Código Civil em 2002, isso não mudou, né? Prevalecendo aí o CDC como legislação específica, o princípio da especialidade, né? Em função da relação civil manifesta ser uma relação de consumo, aplica-se o Código Civil. Essa é a principal diferença que a gente precisa entender. Temos a realidade do Código de 16, que não amparava o consumidor em nada. Temos a realidade do Código de 2002, que já entrou em vigência com a existência do CDC, então ele, até por sapiência, por sabedoria mesmo do legislador, não trazer para dentro do Código Civil, do CC, as questões voltadas para o consumo, exatamente pelo fato de haver uma legislação própria. Essa é a primeira questão. Depois, o que a gente avança? Né? Você falou assim, olha, que o CDC ele proporciona, vamos dizer assim, uma proteção exagerada, uma proteção demasiada para o código para o consumidor em si. Eu quero fazer um comentário, tecer um salva e tecer uma crítica. Então vejamos. Pelos olhos, se eu olho para essas relações pela ótica do consumidor, eu tenho que dar um vivo, porque o consumidor nunca foi tão bem amparado a partir dessa condição, a partir de uma legislação específica para aquilo que ampara o seu direito, a sua necessidade, sim, sem sombra de dúvida, né? Em toda a história legislativa brasileira. Isso nunca havia existido. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando você olha para as condições macroeconômicas, né, para as condições de consumo, para as condições que voltam para a economia como um todo, você vai ver que o código ele engessa as coisas. Porque todas as vezes que se cria esse viés de proteger o consumidor, repito, que de fato é interessante, a conta vai ser paga pelo fornecedor. Então, por exemplo, né, eu não quero, comprei um produto, eu estou ali dentro dos 7 dias que eu tenho direito de buscar a tríplice opção que o CDC nos apresenta, eu peço meu dinheiro de volta,
eu troco aquele produto, ou eu uso aquele produto como parte do pagamento para contrair ou comprar um produto mais caro, né? Eu falo assim, não, beleza, então comprei esse produto está defeituoso, tem menos de 7 dias, eu quero trocá-lo. Tudo bem, eu quero trocá-lo. Só que a relação de consumo permite isso. Agora, temos aí o fabricante e o fornecedor. O fornecedor é uma loja que atravessa isso e o fabricante é quem efetivamente constrói, fabrica esse produto. Nessa relação entre fornecedor e fabricante, não existe a possibilidade de você invocar o CDC. Então, o que acontece? Vão cair nas raias do Código Civil. E aí, a conversa é diferente. Porém, o próprio CDC estabelece obrigação solidária entre consumidor e fabricante, que para o consumidor ele fica bem nisso. Agora, o fornecedor talvez não fique tão bem. Hanidson, agora de curiosidade, é considerado uma relação de consumo também atacado com atacado? Ou é só o varejo? Boa. Na verdade, não é o que se consome, na verdade é quem está comprando. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele protege a pessoa do consumidor. Agora, entenda. Consumidor quem é? Consumidor, né, é aquela pessoa que é entendida naquela relação que vai ser o destinatário final do produto comprado. Se eu compro no atacado, em tese não, de fato eu vou comprar uma maior quantidade de produtos. Talvez eu me expressei mal. Vamos pegar uma relação de consumo, exemplo, aqui da região. O Minas vai adquirir uma peça da Imalto. Ok. Ok, uma relação de consumo. De jeito atacado, nenhum. atacado. Não? De jeito nenhum. Não é uma relação de consumo nessa não. situação. Okay. Nenhuma das duas vai usar esse produto, né? Por na exemplo, ponta. A Uzi Minas vai fabricar o aço plano, a chapa de aço, e a Emalto vai dar uma forma para essa chapa de aço. E aí, entenda, a Emalto vai ficar com essa chapa de aço para ela? Não é produto final. Então, aí eu aplico o Código Civil. Sem sombra de dúvida. Situação. Sem sombra de dúvida. E tem uma outra coisa. A doutrina firmou o posicionamento, né, de que não é necessariamente a pessoa física que é o destinatário final. Por exemplo, a pessoa jurídica que adquire uma linha telefônica, né, um plano de internet, água, luz elétrica, energia elétrica, isso tudo é destinatário final. Só que a doutrina se diverge, porque você vai ter julgadores que entendem que não, que se a empresa ela utilizou aquela energia elétrica foi para acionar o maquinário e transformar algum produto, alguma matéria-prima num produto a ser colocado no mercado. Então ela intermediou esse serviço de energia elétrica, a energia elétrica em si, que é um produto, né? Ela usou como intermediário. Só que tem parte da doutrina que entende que a energia elétrica em si, ela acaba ali, que de fato acaba ali. Ela acionou aquele motor, construiu aquele produto. Aquela energia não volta para o mercado. Né? Igual, por exemplo, a questão do direito no bancário, salvo engano, súmula 273 do STJ, em outras palavras, o STJ já simulou a possibilidade de aplicação ao CDC aos contratos bancários. Agora, né, será que o dinheiro ele é meio ou ele é fim? Essa que é a questão. Eu não pego dinheiro emprestado para ficar com aquela pilha de dinheiro dentro de casa ou debaixo do colchão. Eu vou dar uma destinação para esse dinheiro. Mas aí que vem. Né? Repare, eu não sou o destinatário final do dinheiro. Mas aí não é o dinheiro como produto em si. O dinheiro é sempre meio. Ele é sempre o catalisador das intenções. Né? Você compra se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, agora você compra também, né? Compra no crédito. Mas o dinheiro em si aplica-se o CDC aos contratos bancários. É possível. Olá, Vitória. Então, aproveitando esse guincho aí, vamos pegar mais para a prática. Vamos falar do seu dia a dia. No escritório que você atua como advogado, hoje quais são as causas relacionadas a direito do consumidor mais corriqueiras, mais rotineiras do seu dia a dia? Bom, hoje em dia, não é hoje em dia, a questão dos contratos bancários, eles têm sido muito recorrentes, não só no meu escritório, eu acho que para o judiciário, porque as pessoas, engraçado isso, as pessoas entram num contrato de crédito, né, de financiamento, seja ele para qual destinação for,
e elas ficam muito satisfeitas naquele primeiro momento, elas fazem umas contas que acreditam que aquele valor pode ser absorvido pela sua renda. Acontece que, normalmente, os contratos de financiamento, esses contratos de prestações sucessivas, eles são relativamente muito longos, 36, 48 meses, né? Às vezes até 70 meses. Sim. E contratos ainda mais longos, mas entre pessoas jurídicas, né? Ou quando você compra uma casa de 20, 30, 40 anos, créditos imobiliários. Mas, enfim, o que acontece dentro desse contexto? A renda, né? A renda da pessoa, se ela é assalariada, ganha um salário mínimo, esse salário é reajustado conforme o salário é reajustado. Porém, se ele é um salário contratual, ele não necessariamente vai ser reajustado nos mesmos índices do salário mínimo. O que isso acontece? Há um aumento relativamente considerável, né, em função da inflação, aumento considerável dos produtos, e você não tem a renda aumentando na mesma proporção. O que acontece? Nesse momento, você tem ali quietinho o seu contrato de financiamento que você tem a honrá-lo, mas com o passar do tempo, o contrato vai mordendo cada vez mais da sua renda, porque você já tem outros compromissos. Então, aquele que começou ali, vai absorver 20%, 23% do seu salário, ao final ele pode estar absorvendo 30%, 35% daquilo que você ganha. O que acontece é exatamente isso. Muitas das vezes a pessoa que já pensou, vamos colocar um contrato de 36 meses, nesses 36 meses a pessoa que tomou o mútuo, né, o empréstimo, perde o emprego, foi despejado, nasce um filho, tem que dar assistência dentro de casa dos pais, etc. Que acontece, etc. Né? Dia então, todo dia? Todo dia, né? Só se olhar para o lado acontece. Mas enfim, e aí a consequência disso? Ela necessariamente tem que absorver esse custo que não estava previsto, ela não fez condição disso na época que assinou o contrato, aumentou, ou melhor dizendo, comprometeu mais a renda. Então, aqueles 23% ali, 25% da renda dela, que era o necessário, que permitia com que ela honrasse o compromisso, agora já não tem mais dinheiro para isso. E aí chove-se ações contra bancos, pedindo revisionais de contrato, etc, etc. E a título de informação, tem agora a lei do superendividamento, né, que permite essas pessoas que estão totalmente absorvidas, né, de obrigações financeiras, que possam vir renegociar isso de uma maneira que elas consigam pagar. Mas mais uma vez, o que eu saliento não é com relação à despesa. Eu entendo que o foco tem que estar na receita. Mas hoje você considera que o que mais chega de questões consumeristas no escritório é mais relacionado a essas? Não. Esse tipo de relação de consumo? Talvez não seja o maior, mas eu sou muito mais consultado sobre essas questões do que qualquer outra coisa na relação de consumo. E quando consultado, como que funciona o seu dia a dia agora? Eu cheguei lá no seu escritório com uma questão de Código Civil, e aí, se for caso de juizado, você vai me direcionar, Sim. Tudo bem. E aí, a partir desse momento, vamos entrar com o processo. Você vai peticionar? Como que funciona? Entendi. Primeiro você ouve o cliente, porque nesse atendimento, nessa reunião com o cliente, que você vai formular os fatos já na petição inicial. Você entende a necessidade do cliente e você ali já tem que dar uma resposta para ele, né, com base na sua experiência. Você tem uma chance de sucesso aqui. E na mesma proporção, olha, você não consegue entrar isso. Alguém que esteja nos assistindo pode pensar assim, esse advogado é doido, está rejeitando o cliente? Falo por mim. Eu prefiro que o cliente tenha uma noção verdadeira do que é o processo judicial, porque é você que vai estar na linha de frente daqui a 3, 4, 5 meses, quando ele entrar em contato com você e perguntar assim, cadê o meu processo? E meu processo? E o meu processo? Né? E aí está andando, mas vai chegar uma hora que aquele processo já tem que ter acabado. E aí a sentença foi improcedente. E aí você vai falar para ele, ué, doutor, você não disse que era certeiro? Você não disse que a gente entrando dava certo? E aí? E os honorários que eu já te adiantei, etc. Aí se o cliente tiver uma percepção que você o ludibriou para simplesmente ganhar os honorários ali, sabendo que aquela ação não ia reverter
em reconhecimento de direitos para ele, porque não é, ou não há ofensa de direitos, ou aquilo que ele pleiteia não tem amparo, você vai ficar numa situação muito pior do que quando ele começou. Ok, isso aí pode ser uma relação de consumo? Entre o advogado e o cliente, não. Não? Não. Foi mais curiosidade mesmo. Não, eu sei, tá na cara. Eu sei. Por que não seria uma relação de consumo? Porque existe numa contratação de advogado que o advogado ele é contratado, por assim dizer, para dar um resultado, mas não depende só dele. Né? Você depende do juiz, você depende da outra parte, que também é um outro advogado, talvez tão bom quanto você, ou às vezes até melhor. Você depende do conjunto probatório das alegações, você depende de uma série de fatores que são inerentes ao processo, que falo com muita tranquilidade, Vitória, que não permite que você dê qualquer garantia de vitória. Você pode, com a sua experiência, enfrentando casos similares, análogos àquele, você consegue ter uma segurança em dar uma perspectiva melhor. Mas chegar a falar, é garantida, é certeira. Não, eu particularmente prefiro não fazer isso. E hoje, quando você vê, olhando para o lado dos consumidores, de que forma que eles podem se prevenir quanto a essas desavenças de relação de consumo? Muito bom. Eu acredito que a primeira, aí os empresários, os lojistas, né, que me perdoem, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, se é para dar um ponto de vista, é não comprar por impulso. É a primeira coisa. E está cada vez mais quente, mas né? Não, é assim, o que eu... tá vendo? Mas é porque é o seguinte, ora, quantas coisas você já comprou que depois que está entulhando seu guarda-roupa, você concluiu? Precisava ter comprado. Oi? Com certeza. Oi. Não, mas eu tenho que me controlar bastante. Pois é. Não, mas essa é a questão, né? Tá, o homem, os critérios de consumo do homem é bem diferente dos critérios da mulher. Sim. Mas a questão toda é essa. Será que você precisa realmente? Porque muitas das vezes, quando você para analisar se você deve comprar ou não, a conclusão é que você não deve comprar. Tem as 3 perguntas, né? Eu quero, eu posso, e eu devo. E eu preciso. Preciso, né? Eu quero. Eu posso? Talvez. Eu preciso? A gente acaba fazendo as 3 perguntas e aí no final a gente fala, eu quero. Você só fazer uma. Importa aqui. Inclusive, o slogan da Visa é exatamente isso. Porque a vida é agora. Sim, porque a vida é agora. Porque a vida é Ó, agora. aqui, você fez propaganda pra Visa. Ele não Visa está patrocinando o nosso patrocínio ali, ó. O nosso patrocínio, ó. Olha aí, ó. Bandeira. Mas assim, só avançando, né? Eu acredito que seja isso, a primeira. Por quê? Não tem como, não existem garantias ou certezas que eu comprando aquele produto, todas as vezes que eu comprar um produto, ele não vai dar problema. Não tem como. Inclusive, existe estatisticamente que de X número de produção daqueles produtos, um vai dar problema. Então, pode ser você. Sim. Né? Vai acontecer. E já aconteceu com todo mundo. Todo né? mundo. Né? E agora sim, pensando no PROCON e no juizado especial, o que você me fala da efetividade? Tentando trazer de uma forma mais simples. Você acha que dá conta? Porque eu acho que é sobrecarregado, mas pode ser Eu acredito que não seja sobrecarregado, mas eu acredito que não tem essa efetividade que nós gostaríamos. Okay. Né? O PROCON é muito famoso, existe há muitos anos, etc. Mas ele serve como uma ponte, né? É o tipo da coisa. A diferença de PROCON para o juizado especial aqui é o seguinte, que no PROCON ele chama as partes para conversarem, para tentar uma composição amigável. E é um acordo. E, nas vezes, se a parte não quiser, não tem o que fazer. Agora, no juizado especial, que já é o Poder Judiciário, que tem o poder mesmo de combinar a obrigação, se o juiz entender que você foi lesado no seu direito de consumidor, ele vai determinar a reparação.
Conta um pouco sobre tipo, assim, a função do juizado especial civil. Boa, a função. Como ele funciona, a história dele. O juizado especial civil, ele nasceu na necessidade de desafogar o judiciário com as ações de menor complexidade. Tanto que a Lei 9.099 ela foi instituída exatamente para esse fim. Institui-se o juizado especial para ações que têm um limite, têm um teto do valor da causa, 40 salários mínimos vigentes, né? E causas de menos complexidade, que são aquelas causas que não aceitam perícia, aquelas causas que elas são, são as de menor complexidade, que não envolvam muitas nuances ou variantes, tanto fáticas, né, quanto processuais. Por exemplo, não é permitida a reconvenção, não é permitido o agravo de instrumentos que são matérias de ordem processual, mas com o objetivo exatamente de simplificar, e até mesmo a sentença dispensa o apanhado dos fatos, né? Você já pode ir direto para a fundamentação e o dispositivo na sentença. Então, o que acontece? O juizado especial ele é voltado para esse tipo de matéria, né, matéria de menor complexidade, na qual até 20 salários mínimos é dispensado o advogado. Você pode, olha, me sentir lesado nesse direito, você chega ao tribunal, ao juizado especial, vai ter um atermador, uma salinha de atermação, você senta, narra para essa pessoa já vai colocar numa petição, num processo, né? Vai ser uma petição inicial que vai iniciar o processo e você sai daquele momento ali com a data da audiência designada. E ali o que acontece? Né? A outra empresa sendo encontrada no dia, etc., ela vai comparecer para uma tentativa de conciliação. Né? A questão, ou melhor dizendo, a proposta do juizado especial, ela se revela muito interessante, porque primeiro desafoga o judiciário, né, a justiça comum, que ela demandaria o mesmo tempo para lidar com uma ação de maior complexidade para lidar com uma de menor complexidade. Essa é a primeira questão. E agora, o que isso representa para a sociedade? Bom, você vai perceber que é um ganho de fato para a sociedade, mas não que necessariamente signifique aí, por assim dizer, signifique o maior reconhecimento do cidadão. Eu acredito que não é, eu acredito que o propósito do GESP não é nem esse. O propósito do GESP é desafogar o judiciário para aquelas matérias de maior complexidade não demorem tanto, mas mesmo assim, então, nós já temos hoje o judiciário abarrotado. Né? Isso que eu ia te perguntar, o juizado especial, ele... Também é abarrotado. É abarrotado, está congestionado, mas é uma alternativa para desafogar também as causas maiores, né, do judiciário. A proposta dele, é exatamente essa. Desafogar lá. Desafogar. Só que aí nós temos as demandas, elas se manifestam de todas as formas, todos os dias, praticamente todo o tempo, né? O tempo todo. Então, quem vai fazer essa definição, se vai para o GESP, se vai para a Justiça Comum, é o advogado. Por óbvio, né, uma outra facilidade que existe no GESP, por assim dizer, é que não se cobra custas processuais, ele é uma justiça gratuita, e também não há sucumbência. E o que significa isso, na verdade? Positivo, válido, ok, porém serve de laboratório para aventuras jurídicas. Se eu entrar, não vou ter que pagar nada, se eu perder, não pago nada. Não tem que pagar honorários, não tem que pagar custos. Não. Fechou. Vou tentar, vai que cola. Vou tentar. SCC. Se colar, se der certo, o que eu ganhar é isso mesmo. Exatamente. Dá um X. O que eu ganhar é isso mesmo. É muito simples como acontece, tipo assim, na teoria, né? Não, na verdade, o vertente ela não é complexa e não deve ser complexa. Acontece que, mais uma vez, eu quero falar da minha opinião, que há ou que se verificam abusos nisso. Porque algo que era para ser descomplicado, objetivo e mais voltado para questões, vamos falar, né, da população mais carente, alguma coisa dessa ordem, acaba sendo utilizado ou sendo mal utilizado para toda sorte de causas. Né? E aí vai abarrotar do mesmo jeito.
Congestiona lá, Congestiona. né? E já tem a fama de ser lento? Não, mas aí é O juizado especial não, o judiciário, Não, é. mas o juizado especial também, ele não é, ou pelo menos ele não representa aquilo que ele nasceu para ser. Entendi. Né? Porque, em tese, uma causa de menor complexidade, né? Que é muito mais objetivo o trâmite. Mas por que E, demora? curiosidade, é julgado por juízes do Juízes, do juizado especial. Não, são juízes do juizado especial em função de lá eles estarem alocados, mas são juízes togados. Juiz normal, sim, estadual, perfeitos. ok. Tanto é que ele pode estar no juizado especial hoje e ele assumir, pedir uma remoção para uma vara civil. Por que eu já vi um concurso para juizado especial? Concurso? É. Não, eu acredito que não seria o concurso. Existe uma possibilidade de você nomear juízes leigos. Foi isso. Juízes leigos para o juizado especial são aquelas pessoas que vão prestar auxílio, por assim dizer, são pessoas graduadas em direito, que elas são remuneradas para sentenciar os casos, né, conforme o conhecimento delas, e depois essas sentenças serão homologadas pelos juízes das varas do juizado especial. Né, exatamente uma alternativa que nasce da necessidade do congestionamento. Né? Então, como é que funciona? Vocês são graduados em Direito, satisfizeram os requisitos para serem admitidos como juízes leigos? Então, nós vamos passar os casos para vocês decidirem. Aí vocês produzem a sentença, eu sou supostamente o juiz da causa, né? Por exemplo, o juiz da causa, não, o juiz da vara, pego lá o seu ok, concordo, homologo sentença. Então, a regra geralmente é ter um juiz, conforme de outras, enfim, varas, mas eventualmente tem o juiz leigo, que ele pode estar ali também cumprindo esse papel. Se a vara tiver juiz leigo que auxilia, a vara do juizado especial, juiz leigo que auxilia, ele também vai sentenciar. Então, vamos falar um pouquinho do hiperendividamento. Superendividamento. O hiper já está quase chegando lá já, né? O super, então. É uma epidemia, né, moderna. Você está falando o endividamento. O O superendividamento é a epidemia moderna. Vamos lá. Onde as armadilhas do crédito fácil, do consumismo desenfreado são consequências diretas desse colapso da vida financeira e pessoal. Uhum. Qual a importância do juizado especial civil na resolução desses conflitos causados pelo superendividamento? Boa, excelente. Só isso aí já daria outro podcast. Mas deixa Já, Um só de cada assim, vez, linkando uma coisa. É porque em vários momentos aqui na gravação a gente percebeu que a gente bate na questão do endividamento, do controle financeiro. Sim. Eu acredito que uma das soluções seria a educação financeira desde o ensino básico, porque a gente vê que hoje isso é muito precário. Eu não vou dizer que seria uma solução. Não, Mas, independente, é necessário. Eu vejo que a educação financeira como uma disciplina no ensino fundamental deveria sim ser instituída por necessidade. Vamos aqui. No começo desse podcast eu falei que a nossa economia ela é baseada quase que na sua totalidade pela compra e venda de produtos e serviços em escala interna e internacional. Pronto, esse é o primeiro fator. Se eu for pegar essas questões, igual que você colocou, crédito fácil, consumismo desenfreado, bonito esses jargões, mas eu acho isso extremamente necessário para o sucesso financeiro, para o sucesso econômico de qualquer nação. Tá? Agora, Ranis, mas todo mundo fica devendo? Tá, mas esse que é o problema. Não é pelo fato da droga existir que eu tenho que consumir droga. Olha o que eu quero chegar. Isso é positivo? É. Bom. Porque se eu compro aqui um produto e compro mais um, significa que eu estou adquirindo esse produto. Não entenda aqui necessariamente com relação à forma de eu pagar. Mas se eu gero demanda para o mercado, se eu consumo para o mercado gerar demanda, eu aqueço a roda da economia. Talvez eu não tenha dinheiro suficiente para satisfazer as minhas vontades, mas saindo do ponto de vista do superendividamento e olhando para esse cenário com os olhos da economia, isso é positivo.
Agora, o crédito desenfreado, se eu não, então, você não quiser me emprestar por achar que está devendo, ela me empresta. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa, eu preciso ter condições de maximizar a receita. Onde que mora o grande problema, se eu puder tecer uma crítica? É o que se compra. Só se compra passivos. Não se compra, não se usa esse crédito fácil para comprar ativos. O que é um ativo? É algo que põe dinheiro no seu bolso. E não se compra nada disso. Eu não fico endividado por algo que vai me dar dinheiro. Por exemplo, se eu compro um ativo, e mesmo que eu esteja devendo o valor desse ativo, mas se eu já estou na posse dele, ele gera receita para mim. E com essa receita gerada, eu uso para pagar o meu financiamento. E como o juizado, tipo assim, ele entraria para ajudar nesses casos? Ah, boa. Tudo que eu falei agora nessa última resposta, elas são análises econômicas, análises financeiras, análise de marketing e acompanhado sobre a relação comercial. E o direito? O direito, ele seta o palco, né? Ele prepara digamos assim, aquilo que é o terreno, boa, ele prepara o terreno, que as relações devem ser pautadas. Todas as vezes que ultrapassar esses limites do terreno, o direito poderá ser invocado. Se não houve esse rompimento, esse abuso, esse elastecer, você não tem por que invocar o direito. Por isso que eu falei mais cedo. Se não há, é igual, né, se não me engano, de 1928, não sei, a lei da usura, que pode-se invocar a lei de usura para os contratos bancários, etc. Eu sinto informar que não é isso. Não é. Não é, porque desde a Constituição de 1988 não tem mais esse limite para que o governo pode estabelecer um limite para as instituições financeiras trabalhar. Elas podem colocar. A sacada talvez no nosso país que existe uma coisa ruim, é a pouca concorrência entre os bancos. Você compara nos Estados Unidos, lá você tem 6 mil bancos. Aqui você tem 12. E os 12, eu costumo dizer nas nossas aulas, né? Quer montar um negócio? Monte um banco. Você sempre vai ganhar. Talvez você não ganhe tanto, mas você nunca perde. O banco é interessantíssimo. É engraçado. Hoje tem as fintechs. E, enfim, convidar todo mundo para estar participando junto com a gente, compartilhando o link, comentando lá, para gerar engajamento mesmo. Por favor. E a gente até falou um pouquinho sobre o consumo. Like, né, gente? Dá um like, comenta. A gente até falou sobre o consumo e tem a tendência de aumentar com as redes sociais, com o consumo desenfreado. E a gente quer só ouvir, para finalizar, a sua opinião sobre isso, sobre esse consumo desenfreado, principalmente pelo incentivo das redes sociais, e deixar você vender seu peixe para nós. Qual que é a importância do advogado nessa relação aí? Pode fazer seu pitch, a sua oportunidade é pitch, agora. procurem por mim antes de comprar as coisas na internet, né? Bom, na verdade, deixa eu falar aqui. Antes de eu entrar na resposta, eu quero só reforçar que todas as coisas que eu estou dizendo aqui são a minha opinião. Né? Claro. Não quero levantar bandeiras, nem nada, nem me opor a qualquer pessoa que pense diferente. Claro que não é isso. Só que eu, como princípio de vida, eu pugno por ser o mais sensato que eu puder ser no limite da minha sabedoria. É essa a questão. Então, tudo que eu disse que está registrado, eu endosso. De verdade. Agora, nós temos o juizado especial, nós temos o papel do advogado, 133 da Constituição, que o advogado é necessário à administração da justiça, né, imprescindível à administração da justiça. Nós temos o superendividamento, que é um fato social, mas nós temos também uma sociedade que é despreparada para viver muito das coisas que lhes são ofertadas. Né? Então, o que é? Olha, e aí que assim, digamos, se todas as pessoas pensassem como eu, ou não necessariamente pensassem como eu, mas se todo mundo tivesse um pouco mais de sensatez no consumo, nós teríamos uma economia horrorosa. Nós teríamos uma economia muito frágil, muito pequena. A nossa economia já é relativamente frágil
em função de nós estarmos nas mãos de pouca concorrência para o crédito. Qual que é a consequência? Um crédito muito caro. Essa é a consequência. Segundo ponto, o brasileiro é o esperto. Ele toma o crédito e não se constrange em pagar. Esse é um ponto muito ruim, né? E talvez a discussão em quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Será que o crédito é caro porque o brasileiro é inadimplente? Será que o brasileiro é inadimplente por isso que o crédito é caro? O que é o que, né? Esse é outro ponto. Agora, o que seria de sugestão? Bom, primeiro, tenha um pouquinho mais de paciência na compra, procure fazer aí um pouco de conta, se aquilo você vai conseguir pagar, se você consegue, ou tem outras fontes de renda que caso você não tenha mais aquela sua fonte principal, você tem fontes auxiliares, né? E se você tiver realmente que comprar alguma coisa, entenda se aquilo é um bom investimento, né? Esse é o princípio. O que é investimento? Você está gastando, mas aquilo vai te proporcionar outra coisa. Não que necessariamente um dinheiro. Vai te proporcionar um prazer, vai te proporcionar uma satisfação, vai te proporcionar uma realização de um sonho. Isso é positivo. Isso é positivo. Isso tem que ser. Porque não adianta nada também você só trabalhar, né? Você se matar de tanto trabalhar e você não conseguir usufruir do resultado do seu trabalho. Isso é uma tolice também, né? Então, o que eu sugiro aí, dentro dessa relação de consumo, nós temos o CDC, que ele cria esses critérios que vão amparar o consumidor, né? A gente já falou muito bem disso. Mas eu acho que a questão ela não está na compra em si. A questão está muito mais no consumidor, ele ser ou não preparado para comprar aquilo que ele gosta. Né? Ah, mas eu não consigo pagar 16, 17 mil reais no iPhone, mas eu compro lá um Xiaomi que custa 2,5. 50% do outro. Né? Enfim, talvez seria isso. Se eu puder fazer o meu pitch, né, de me vender como advogado. Se eu puder vender, seria isso. A câmera aqui, né? Então, procure um advogado. Procure um advogado para tratar dessas questões, para que você consiga entrar num relacionamento, numa relação de consumo muito melhor amparado e ciente. E eu já ouvi muito disso, né? Os clientes vêm conversar comigo, eu dou a minha impressão e mostro para ele o que ele pode você ver. Ele fala, estou saindo daqui muito melhor, muito mais aliviado. Porque vieram para mim falando que eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, e você está me falando que não é bem assim, que dá para fazer outras coisas até eu chegar nesse tinha que fazer. E é isso. Trabalhar com a verdade, trabalhar muito, né? Acordar mais cedo que os outros, correr mais rápido que os outros, e a gente chega lá. Deixa eu uma mensagem inspiradora. Mensagem inspiradora. Amanhã é sempre um novo dia. Isso aí. Isso aí. A gente agradece a sua participação. Saiba que quando nós pensamos em falar sobre direito do consumidor, sobre falar sobre relação consumidista, a primeira pessoa que a gente pensou foi você. E a gente agradece muito. As meninas querem vir aqui também para poder... Eu não estou entendendo os sinais. O que é? Nem vi os sinais. Oi, gente. Estamos aqui nos bastidores.